Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda em nossa celebração nesta noite. Nós somos da Igreja Reviver, Igreja Presbiteriana do bairro Taquari, em Brasília, Distrito Federal. Nós somos do Ministério de Adoração. Meu nome é Marina, esse é meu irmão Jaéder, e nós te convidamos a celebrarmos ao Senhor nessa noite. E vamos, se você tem a Bíblia aí, liga ou conecte comigo em Salmos 117, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: Louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-no, todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para todo sempre. Aleluia! Deus é fiel e a sua esperança, o seu amor é inabalável por cada um de nós. Vamos celebrar isso em sua casa, comigo, adorando ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Os céus se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, imagem de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, imagem de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora, tua igreja te adora. Declaremos: os reinos se abalam, os reinos se abalam, se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer, Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Declare teu reino é sempre eterno, imagem de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, Senhor, teu reino é sempre eterno, imagem de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora, tua igreja te adora, tua igreja te adora, tua igreja te adora. Diga mais uma vez: tua igreja te adora, tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Amém. Nós te adoramos, Senhor. Essa próxima canção, nós vamos declarar ao Senhor Jesus que juntos
nós vamos caminhar com o nosso propósito, seguindo fiel o chamado que Deus deu a cada um de nós, juntos, unidos em amor em Jesus. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor e não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Diga, não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor e não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Declarem juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Mais uma vez, diga juntos. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, ó Deus, porque teu é o reino, teu poder, tu é a honra, tua glória, Senhor. Nós prostramos diante da tua presença e reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania. Ó Deus, enquanto os reinos, ó Deus, se abalam, como diz a canção, enquanto os povos, ó Deus, lutam uns contra os outros, ó Deus, nós declaramos e reconhecemos que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor é o dono das nossas vidas, aquele que nos criou, que nos formou, e por isso nós rendemos esse culto, ó Deus, e oferecemos ele ao Senhor. Ó Deus, e nós declaramos, juntos, como nós cantamos aqui, como igreja nessa noite, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, é o Rei das nossas vidas. Ó Deus, e que juntos vamos alcançar, ó Deus, as tuas bênçãos, ó Deus, o teu propósito, ó Deus, será, ó Deus, firmado,
e, ó Deus, é alcançado através da tua igreja. Te louvamos e te agradecemos por esse dia, por essa noite, ó Deus, e por essa igreja e por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe. Boa noite, graça e paz. Estamos juntos aqui mais uma vez celebrando ao nosso Deus, celebrando ao nosso Pai, cultuando Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Você já adorou o Senhor por meio das canções. O Senhor tem um reino eterno e nós o adoramos, nós exaltamos, nós bendizemos o nome dEle. E agora nós temos a oportunidade e a alegria de continuarmos adorando ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado. Como diz Davi em 1 Crônicas capítulo 29, tudo vem de Ti, Senhor, e das Tuas mãos tu damos. E eu quero ler com você Malaquias capítulo 3, a partir do verso 10, um texto que você já conhece muito bem, mas nós precisamos sempre rememorar, trazer aqui os princípios, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero compartilhar uma experiência que eu vivi essa semana com você, que retrata muito bem o que nós lemos nesse texto. Há uma palavra, uma advertência de Deus para as nossas vidas nesse texto, nos chamando a atenção para algo que Ele estabeleceu como princípio. Princípio que não deve ser negociado, que não deve ser alterado, que deve ser colocado em prática na vida. E nós desfrutamos das bênçãos que esse princípio traz para cada um de nós. No final de semana passada eu recebi um contato de alguém que estava precisando de uma cesta básica. Então na segunda-feira, imediatamente, isso já era à noite de domingo, na segunda-feira, imediatamente, logo pela manhã, eu procurei ir até o supermercado comprar essa cesta básica. E assim o fiz. Mas quando eu cheguei lá, eu senti no coração que eu deveria comprar mais de uma cesta. E assim o fiz. E eu decidi colocar essa cesta dentro do carro. E eu falei, alguém pode estar precisando, alguém pode necessitar a qualquer momento. E então prontamente a gente pode atender e socorrer a quem precisa. Eu aprendi há muito tempo que a necessidade, ela não tem condições de esperar, sobretudo quando nós precisamos de alimento. Uma falta de alimento não dá para esperar uma semana, um mês, e nós precisamos socorrer imediatamente. Quando foi na quarta-feira, eu recebo o contato de uma outra pessoa me procurando para ajudar alguém comum a ela que estava necessitada. E ela pediu com urgência. Era uma mãe que tem 4 filhos e que estava precisando porque não tinha naquele dia absolutamente nada para dar de comer aos seus filhos. E foi incrível, porque naquele momento o Espírito Santo de Deus testificou no meu coração. Eu estava dentro do carro com uma cesta e pude socorrer aquela família imediatamente. O texto nos diz, tragam o dízimo à casa do tesouro para que haja alimento na minha casa. É isso que eu quero destacar para você. Por causa da fidelidade de irmãos e irmãs que têm vivido a partir desse princípio, eu pude ali preparar e atender 2 famílias essa semana que estavam necessitadas de alimentos básicos para a sua sobrevivência. Então eu quero dizer para você, quando você dizima, quando você traz, devolve o seu dízimo e traz a sua oferta à casa do tesouro,
você está proporcionando oportunidades de fazermos a diferença na vida de tantas outras pessoas. É um ato de amor, é um ato de fidelidade, é um ato de entrega. E eu quero convidar você a colocar essa prática, esse princípio em prática na sua vida. O Senhor nos dá aqui a orientação do que deve ser feito, e Ele nos dá aqui a garantia de que promessas se cumprirão na nossa vida. Várias promessas. Ele diz assim, a primeira promessa: eu vou abrir as comportas nos céus sobre a sua vida e vou derramar tantas bênçãos que você não vai ter onde guardá-las. Vale a pena ser fiel. Nós somos cuidados e abençoados por Deus de forma extraordinária. O texto continua dizendo: eu vou impedir que pragas devorem a sua colheita. Há um demônio que nós damos o nome dele, a Escritura nos dá o nome dele de devorador. Ele age destruindo aquilo que o Senhor concede na nossa vida. Sabe o que o Senhor nos diz? Eu vou impedir que as pragas devorem as suas colheitas. E o texto diz: e as videiras dos campos não perderão seu fruto. Nós teremos fruto, nós teremos colheita, nós teremos bênçãos para desfrutarmos. Então quero convidar você, aqui estão as nossas contas, e agora você tem a oportunidade também de fazer a sua transferência sem pagar as suas taxas. Por quê? Porque nós vamos fazer por meio do Pix. Já está aqui disponível para você na nossa conta. Você vai fazer a devolução do seu dízimo, da sua oferta, e não vai ser cobrado absolutamente nada na sua conta. Deus abençoe você. Caminhe em fidelidade, caminhe por princípio. Você vai desfrutar de bênçãos maravilhosas em Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de sermos instrumentos em Tuas mãos. Obrigado pela honra de vivermos por princípios e desfrutarmos das promessas do Senhor em nossa vida. Abençoe a vida do Teu filho e da Tua filha. Abençoe a vida de cada um que recebe essa palavra nesse momento. Que a bênção, o favor, o sustento e os milagres do Senhor venham abundantemente. Repreenda o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, e torne a nossa videira frutífera e enche os nossos corações de alegria de sermos fiéis, obedientes e generosos. Eu os abençoo com todas as sortes de bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Lincoln Alves, o pastor sênior da Igreja Reviver, uma igreja presbiteriana aqui no Taquari, na região norte de Brasília. É uma alegria podermos estar celebrando o Senhor, e é uma alegria também repartir a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero convidar você para refletir sobre um tema que eu tenho debruçado sobre ele, sobretudo nesse tempo de pandemia, e Deus tem falado muito ao meu coração. Eu espero em Deus que essa palavra possa abençoar a sua vida, como está abençoando a minha própria vida. Jeremias capítulo 2, verso 12 a 13 diz assim: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Um dos grandes perigos que um cristão e um discípulo de Jesus pode incorrer na sua vida é acostumar com o sagrado. Entrar em um processo automático na sua vida espiritual. Fazer as coisas por obrigação ou simplesmente por acostumar. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia em que, por meses, nós passamos distante do ambiente eclesiástico, distante do ambiente da igreja, da comunidade de fé, e por causa disso, nós fomos distanciando naturalmente de hábitos que nós tínhamos e deixamos de fazer coisas que são importantíssimas
na nossa vida, para mantermos a nossa saúde espiritual. Nós estamos diante de um texto em Jeremias capítulo 2, verso 12 a 13, onde Deus traz uma advertência seríssima a cada coração, a cada um de nós. O texto nos diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Algumas traduções vai trazer esse texto como cometeu uma loucura. É uma atitude de insanidade, abandonar o Senhor, deixar de buscá-lo, Ele que é a fonte de água viva, como apresenta-se para nós nesse texto em Jeremias capítulo 2, verso 12 e 13. E o texto nos diz também que uma atitude de insanidade, uma atitude de loucura, é você cavar as suas próprias cisternas, é fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. E o texto diz que essas cisternas que nós vamos fazendo à nossa maneira, ao nosso jeito, da maneira que nós bem entendemos, essas cisternas elas são rachadas, e por serem rachadas, elas não retêm água. E se não retém água, todo o esforço, todo o trabalho, toda a dedicação, ela é vã, ela não tem sentido, ela simplesmente não passa de ser apenas uma perda de tempo. E quando eu leio esse texto, eu me dou conta que muitas pessoas ao longo dos anos já passaram por essa circunstância e outros infelizmente estão entrando nesse processo, no processo de distanciar, de abandonar aquele que é a fonte de água viva, no processo de tocar a vida no automático, de fazer as coisas do jeito que lhe bem agrada, do bem que eles entendem, e entrar num processo automático na vida. Não há mais uma paixão, não há mais uma dedicação, não há mais uma entrega. A adoração, ela não tem mais significado, e você vai se arrefecendo na sua vida espiritual. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que há um chamamento de Deus para os nossos dias, para a nossa vida e para o nosso coração. E o chamamento de Deus para a nossa vida é o tema que eu quero compartilhar, é a essência dessa mensagem que eu quero repartir, entregar ao seu coração nessa noite, nesse dia. De volta à essência. É sobre isso que eu quero falar com você. De volta à essência. Apocalipse capítulo 2, verso 1 a 7 diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. E aí agora vem o alerta: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Qual é o problema? Porque Deus trouxe essa advertência aqui, revelada ao apóstolo João, na ilha de Patmos, à igreja de Éfeso. Qual é o problema? Você abandonou o primeiro amor. Quando nós abandonamos o primeiro amor, quando nós abandonamos, na verdade Deus está convocando aqui a igreja de Éfeso e a cada um de nós a voltar
aquele local onde nós não deveríamos abandonar, onde nós não deveríamos deixar, onde nós nunca, jamais deveríamos ter saído. Você abandonou o primeiro amor. Observa bem, essa igreja ela tem características maravilhosas. Eu quero que você entenda aqui, igreja não como uma instituição religiosa, igreja não como um CNPJ, não como uma razão social. Eu quero que você entenda aqui como igreja, como pessoa, como corpo vivo de Cristo. Nós estamos falando aqui de indivíduos, de pessoas. Nós estamos falando aqui daqueles que foram chamados por Jesus para serem o corpo de Cristo. Estamos falando aqui de cada um dos discípulos, de cada um daqueles que Deus chamou para estar junto a Ele e para viver na sua eterna, doce e maravilhosa presença. Há características maravilhosas, e esse texto começa nos mostrando sobre essas características que são ressaltadas aqui, nessa revelação de Deus ao apóstolo João acerca da igreja de Éfeso. Observa bem, eu conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. É incrível, porque nós podemos incorrer no erro de estarmos fazendo tantas e tantas e tantas coisas, e mesmo assim estarmos com o coração distante de Deus. É isso que o texto nos mostra. Havia aqui uma igreja laborosa, uma igreja que trabalhava, pessoas que estavam servindo, pessoas que estavam trabalhando, pessoas que estavam sempre fazendo algo, mas curiosamente Deus nos chama a atenção dizendo que eles abandonaram o primeiro amor. A essência daquilo que deve mover o nosso coração em tudo que nós realizamos, eles perderam. É possível estar trabalhando arduamente. É possível ser perseverante no trabalho, no labor e em tantas outras coisas, mas perder o primeiro amor. O texto diz: eu sei que você é uma pessoa justa, porque você não pode tolerar as pessoas más, e que você pôs à prova aquelas pessoas que dizem ser apóstolos e não são, mas são impostores. Há aqui uma justiça, uma atitude de justiça no coração dessa igreja, dessas pessoas. Contudo, eles abandonaram o primeiro amor. É possível você se revoltar com aquilo que é errado, é possível você se angustiar, se preocupar com aquilo que está acontecendo de forma injusta, é possível você fazer, você ir contra, você se posicionar, mas o texto diz, é possível você mesmo assim ter abandonado o primeiro amor. E nós podemos viver uma vida religiosa, e viver uma vida religiosa sem estar focada, centrada no primeiro amor. É por isso que Deus nos chama para voltarmos para a essência. A essência aqui é o amor. Tudo deve fluir do amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e Ele é a fonte, a água viva e a fonte de todas as coisas. Você abandonou o primeiro amor. Eu tenho contra você apenas isso. Eu quero chamar você essa noite, quero chamar você a uma reflexão, para que você avalie o seu coração. Talvez você esteja vivendo apenas uma vida religiosa, mas você perdeu o primeiro amor. Talvez você esteja trabalhando arduamente, talvez você esteja se posicionando contra a injustiça, contra as coisas equivocadas que você vê, mas o amor não está mais movendo o seu coração. E o texto nos diz que a gente precisa retornar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar à essência. Não dá para viver dessa maneira, porque Deus está dizendo, eu tenho contra você, que você abandonou o primeiro amor. Não dá para você fazer a sua vida, tocar a sua vida, fazer as coisas que você entende ser importante, entende ser urgente, necessário, e simplesmente viver distante do foco, distante da presença, distante da essência. E o texto então nos chama a voltar ao primeiro amor. É um convite de Deus ao meu e ao seu coração para voltarmos à essência,
para focarmos naquilo que é imprescindível, que é importante, que é a base, que é o sustento de tudo aquilo que nós devemos fazer. Eu aprendi há muito tempo atrás que Deus nos chamou para estar com Ele e não para fazer com Ele ou para Ele. Tudo aquilo que eu realizo para Deus deve fluir da minha relação com Ele, do tempo que eu gasto com Ele, do gosto que eu tenho de buscar Ele e aquilo que Ele quer para a minha vida. É preciso voltar à essência. Quantas pessoas estão perdidas, acostumadas com o sagrado, vivendo uma vida num processo automático, ora porque estava acostumada a orar, não busca mais o coração de Deus com intensidade, não busca mais aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja com gozo, com contentamento, porque perdeu o primeiro amor. E o convite do Senhor é: volte à essência, volte à presença, pare de cavar as suas cisternas rachadas, as suas cisternas rotas que não retêm águas. Para de fazer as coisas da sua maneira, do seu jeito. Volte para cá. Desde Gênesis, há um convite de Deus para estarmos na presença dEle. O texto nos diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha estar com Adão e com Eva. Porque o chamado de Deus é para o relacionamento, o chamado primário para a vida do homem, para a vida de cada cristão, para a vida de cada discípulo, é um chamado para relacionar. E não é possível relacionar distante, não é possível relacionar apenas uma vez por semana, num encontro semanal. Há um hábito que deve ser construído diariamente, com prazer, com contentamento na vida. Mas o que eu preciso fazer para voltar à essência? É sobre isso que eu quero te dar o caminho aqui brevemente. Como voltar à essência? Primeiro, o texto nos diz: lembra de onde você caiu. Uau! Quando eu entendi isso aqui, isso me faz arrepiar. Deus está nos chamando para uma autoavaliação, para olharmos para a nossa vida e olharmos para o lugar aonde nós chegamos, onde nós conquistamos, o avanço, o crescimento, a conquista que você chegou. Deus está dizendo: lembra de onde você caiu. Não se cai de baixo, só se cai de cima. Deus está olhando, olha para o degrau, ou onde você chegou, em qual degrau você se encontra, olha em que lugar você estava, e avalia isso. Olha para o local onde você conquistou, numa ascendência constante. Deus é a fonte de tudo, e é um convite do Senhor que eu só volto ao primeiro amor quando eu me dou conta de onde eu estava, de onde eu caí, aonde eu cheguei, onde eu conquistei. Deus está nos chamando para um processo de autoavaliação. É necessário, é imprescindível pararmos na nossa vida e fazermos um balanço sobre cada um de nós, sobre onde estamos, onde chegamos, em qual realidade nos encontramos hoje. Olha em que nível você foi, aonde você chegou, o que você conquistou, qual era o processo de ascendência que você estava. E hoje, você está retrocedendo? Hoje está pior? Está melhor? Como se encontra a sua vida? Lembra de onde você caiu. Lembra de onde você caiu. Olha para trás. Consiga enxergar, busque enxergar onde você estava. Segundo, o texto nos ensina: arrependa-se. Arrependa-se. Tome primeiro consciência do lugar onde você estava, e ao tomar consciência do lugar onde você estava, você vai tomar consciência de como você se encontra agora. Se você retrocedeu, se você continuou crescendo, se você evoluiu, em que estado você se encontra, e com certeza você vai se aperceber que você escorregou, que você descuidou, que você se distraiu. E o texto nos diz
então arrependa-se. Ao tomar consciência de que você não está numa posição que deveria estar, que você retrocedeu, que você não está avançando, que você não está conquistando, arrependa-se. Mas eu me arrependo daquilo que eu tomo consciência, daquilo que eu entendo que eu fiz de errado. Quantas vezes nós enveredamos numa vida de pecado e nós vamos fazendo, e a Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo, e nós vamos nos afundando cada vez mais, e nós não nos arrependemos. E a palavra do Senhor nos diz em Provérbios que aquele que confessa o pecado e abandona, alcança a misericórdia de Deus. Mas aquele que confessa e volta a errar, volta a cometer o mesmo erro, essa pessoa não prospera. É hora de olhar, é hora de se avaliar, e é hora de pedir perdão, de se arrepender. A palavra arrependimento traz a ideia de que quando você olha para aquilo que você fez e você percebe que aquilo não foi bom, não foi correto, e você sente um enorme desejo de consertar. Isso é arrependimento. Enquanto não há disposição de conserto, de mudança, de transformação, não há como avançar, não há como continuar a crescer, não há como agradar a Deus, como prosseguir. Tome consciência. Essa noite eu quero chamar você, tome a consciência. Você sabe, eu sei, que existem coisas que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos consertar na nossa vida, que se nós continuarmos caminhando, seguindo, prosseguindo nesse caminho que nós tomamos, isso vai dar ruim. Deus está dando sinais para nós de que nós estamos equivocados. E eu quero citar como exemplo o filho pródigo, aquele filho que foi embora, que desonrou o pai, pediu a sua herança e foi para uma terra distante. Diz o texto que lá ele dissipou tudo que tinha, gastando com prostituta, com bebidas, e o texto diz que acabou. E um belo dia, ele se viu cuidando de porcos. O único emprego, a única forma de sobrevivência que ele encontrou foi cuidar de porcos. Quando eu leio esse texto, isso me dá arrepios, porque ele entrou num processo de profunda humilhação. Profunda humilhação. O caminho que ele tomou levou-o a um processo de profunda humilhação. Ele precisou tomar consciência. E o texto diz que certo dia, ele está alimentando os porcos e ele sentia vontade de comer a comida dos porcos. E o texto diz, ninguém lhes dava nada. Ele toma consciência e ele se arrepende. E no ato de arrepender, ele toma um caminho de volta. Toma uma atitude diferente. Diz o texto que ele diz assim, e caindo em si, ele diz, eu vou para a casa do meu pai. E lá eu vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra Deus e pequei contra ti. Eu já não sou digno de chamar teu filho, me trata como um dos seus empregados. O texto nos diz que ele se arrepende, ele toma consciência, ele cai em si, imediatamente ele toma o caminho de volta, ele regressa à essência, ele volta para casa, ele volta para os braços do pai, ele volta para a presença do pai, ele volta para a companhia do pai. E sabe o que ele encontra? Um pai que está o aguardando, cheio de amor, para poder dar novamente a ele. O texto diz que ele avista o filho de longe, corre, beija, o abraça, e faz uma festa maravilhosa e restitui o filho do seu devido lugar. Troca suas vestes, coloca uma sandália, um anel no dedo e mata o bezerro cevado. Sabe o que o pai está dizendo? Aqui é o seu lugar, filho. Ele diz, pai, eu pequei contra Deus e pequei contra ti. E imediatamente o pai o beija, o abraça, ele não consegue dizer mais nada, porque não precisa, houve um arrependimento, ele percebeu que a sua atitude foi incorreta, que a sua atitude foi desonrosa, que não foi bom o que ele fez, e nessa atitude ele vem ao encontro do pai, ele tem um desejo de consertar, e ele recomeça a vida na presença do pai, onde ele nunca deveria ter saído. Primeiro, lembre de onde você caiu,
Ele lembrou de onde caiu. Na casa do meu pai, todo mundo é tratado com dignidade, diz ele. Ele lembrou onde ele estava. Ele lembrou qual era o seu lugar. Ele volta, nessa atitude de consertar, ele muda a rota, muda o caminho e volta para a casa do pai. E por último, eu quero concluir aqui. O texto diz, volta a praticar as primeiras coisas. Uau, preste atenção. O que te levou até onde você estava que você caiu? Qual foi o caminho que você tomou de crescimento? E como você construiu esse caminho? Qual era a sua prática? O que você fazia? Deus está chamando a gente à memória. O que você fazia? Eu quero dar um exemplo para você do que é voltar a praticar as primeiras coisas. Eu me converti dia 27 de novembro de 1994. E nos primeiros dias da minha conversão, nos primeiros anos, eu adormecia de joelho, orando, buscando a presença do Pai. Quantas vezes meu pai vinha me acordar, porque eu dobrava o joelho para orar. E ali, cansado num dia de trabalho, eu adormecia de joelho e dormia de joelho. Quando meu pai acordava, ele me chamava para eu poder ir para a cama. O que me trouxe até aqui foi uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma disciplina de estudo, uma vida de entrega, de louvor ao meu Pai. O que me trouxe até aqui foi buscar a presença de Deus com todo o meu coração. Me lembro quantas vezes eu ouvi uma canção e imediatamente eu desabava porque eu sentia a presença de Deus intensamente ao ouvir aquela canção. Deixa eu te perguntar, quanto tempo você não chora mais na presença de Deus? Volta a praticar as primeiras coisas. É assim que nós voltamos à presença. É assim que nós voltamos à essência. É assim que o primeiro amor que está sufocado volta novamente com força no nosso coração. É hora de voltar à essência. Deixe de ser religioso, de fazer as coisas porque você acostumou a fazer. É hora de fazer porque você busca a presença do Pai e você quer estar com o Pai. É hora de estar e gastar tempo, investir tempo na presença do Pai. Voltar à prática das primeiras obras, na verdade, é um chamamento de Deus dizendo, volta para o foco. Vem para a presença. Vem para a fonte de água viva. Tome o caminho de casa. Vem para o meu colo. Esse é o chamamento do Pai. E eu quero dizer para você, por que nós precisamos voltar à essência? Voltar ao primeiro amor. O Salmo 16:11 nos diz e nos responde o porquê. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra há delícias para sempre. É hora de voltar para casa. É hora de voltar à presença. É hora de voltar à essência. Eu me lembro de uma canção. Essa semana, quando eu refletia e preparava essa mensagem, eu cantei essa canção. E essa canção diz assim: quando a música esmurece, o resto desaparece. E o autor dessa canção, que viveu uma experiência de distanciamento de Deus, a história dessa canção é que esse autor dessa canção, ele estava tocando num palco da vida e de repente o Espírito Santo diz para ele: aqui não é o seu lugar, é hora de voltar à essência. Ele simplesmente abandona o instrumento e volta para a casa do Pai, onde ele nunca deveria ter saído e onde era o seu lugar, e ele compõe essa canção. E diz assim: estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, Jesus. A essência és tu. Eu quero convidar você a voltar à essência, a voltar a praticar as primeiras obras, a voltar ao foco, a voltar
a buscar o Senhor com toda a intensidade do seu coração. Lembra de onde você caiu. Lembra onde você chegou. Tome consciência. É hora de pedir perdão, se arrepender por aquilo que você fez de errado. E, sobretudo, é hora de voltar a praticar as primeiras obras. É assim que nós voltamos à essência. Não seja encontrado como esses que cometeram o crime de estar distante do Senhor, de abandonar a Ele, que é a fonte de água viva, e da loucura de cavar as suas próprias cisternas. Volte à essência. Lá é o seu lugar. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos essa palavra no nosso coração, Senhor. Estou pregando aqui, Deus, para o meu próprio coração. Eu quero te pedir, Deus, que essa palavra que foi liberada possa encontrar esse coração que recebe nesse momento, e que esse coração possa se aquecer novamente, e que ele corra, Senhor, apressadamente para a sua presença, que como filho pródigo ele volte para casa e volte a praticar as primeiras obras, as primeiras coisas, aquilo que levou uma ascendência de crescimento espiritual. Pai, nós queremos continuar avançando, nós queremos continuar prosseguindo, nós queremos continuar melhorando diariamente da nossa vida, e nós te pedimos, atrai o nosso coração, Deus, nos faz enxergar aonde erramos, qual foi o nosso descuido, qual foi a nossa distração, e o Espírito Santo de Deus nos traz de volta, nos dá o gozo da tua presença, da tua companhia, o gozo da alegria de estar com o Senhor, de uma vida de oração, de uma vida de palavra, de uma vida de propósito. Pai, em nome de Jesus, aquece o nosso coração novamente. Nós não queremos ser encontrados como religiosos, nós não queremos ser encontrados como aqueles, ó Pai, que simplesmente fazem as coisas porque acostumou a fazer. Nós queremos, Deus, ser daqueles que continuam caminhando no primeiro amor, caminhando na Tua presença, caminhando com alegria, vivendo uma vida, Senhor, junto a Ti e buscando o Senhor, que é a fonte de todas as coisas. Pai, nos perdoe o nosso descuido, perdoe a nossa distração, perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor, o nosso egoísmo, porque na verdade muitas das vezes é porque nós pensamos somente em nós, que enveredamos por caminhos tortuosos, por caminhos distantes do Senhor. Hoje, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nos encontre, nos atraia, nos encha, nos preencha, nos renove em Deus novamente, em nome de Jesus. Para a glória de Jesus, aqueça esse coração, Pai, e nos dê a alegria da eterna presença do Pai, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus nós choramos. Amém. A casa é o seu lugar. Volte à essência e caminhe no primeiro amor. Deus abençoe sua vida. Estamos concluindo mais uma celebração. Eu quero agradecer você pela alegria de estarmos juntos mais uma vez. Sempre é um prazer, um contentamento celebrarmos ao nosso Pai juntos, porque Ele é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser engrandecido. Deus abençoe você, que essa semana seja surpreendente em Deus, marcada pela presença dEle na sua vida. Eu quero desafiar você a intencionalmente planejar e fazer, executar na sua vida o tempo com Deus. Tira um tempo de oração, tira um tempo de consagração diante do Pai, tira um tempo para você desfrutar da presença do Pai. Às vezes você vai levantar e vai dizer: Pai, eu estou aqui, me encontre. A minha oração é para que o Senhor acenda um farol na sua vida, para que você veja claramente, para que você ouça a sua palavra de uma forma soletrada no seu coração, para que a voz do Espírito Santo ecoe dentro de você e você volte apressadamente para casa, para a presença, para a essência e vive em primeiro amor. Deus abençoe você. Eu quero dizer para você que se você precisar de uma oração, de entrar em contato conosco, aqui está o nosso contato.
nós somos uma igreja, uma família para pertencer. No próximo final de semana estaremos celebrando o Senhor presencialmente. Não deixe de estar conosco. É hora de voltar à essência, voltar à comunhão, de voltar a sentir o calor da presença de estarmos em comunhão. Estamos tomando todos os cuidados, todas as medidas de prevenção, mas estamos adorando o nosso Pai. Sabe por quê? A vida continua e nós precisamos estar conectados com Ele e conectados com o corpo. Nós estamos aqui para sermos família para você. E caminhe sempre em generosidade, lembrando que aquilo que você faz é uma ação de Deus, pode ser uma ação e a voz de Deus na vida de alguém. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por estarmos juntos mais uma vez, por celebrarmos o Senhor. Eu abençoo a vida do teu filho, da tua filha, eu abençoo essa casa, essa família, que o Senhor traga os mimos do Pai, que o Senhor acenda um farol para que eles possam enxergar as coisas claramente, para que eles caminhem em novidade de vida, para que eles voltem à essência. Renove mais uma vez, eu te peço, esse coração, renove o desejo de estar em comunhão. Deus, em nome de Jesus, inunde esse coração de fé, de confiança em Ti, e que os milagres do Pai venham em abundância sobre nós. Eu abençoo teus filhos, guarde eles, a entrada, a saída, desde agora e para sempre. Surpreenda seus corações, em nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, nosso maravilhoso, eterno e gracioso Pai, que a graça insondável e doce do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação e os dons do Espírito seja conosco, com a nossa família e com todos aqueles que invocam o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida.